Vamos dar início aqui na nossa aula de congruência, né? Então a gente vai estar dando início na nossa aula de congruência linear, tá? Lembrando que congruência linear tem muito a ver com aquela questão nossa de divisão e resto, tá? Então vamos começar com a nossa definição de congruência linear, tá? Deixa ela um pouco mais, assim, uma linguagem mais matemática, né? De A é congruente a B, de módulo B, módulo M, se M é divisível por A menos B, tá? Para ficar um pouco mais claro nessa escrita, tá? Essa é uma escrita um pouco mais definitiva, assim, deixar mais organizadas as ideias, sabe? Generalizar. Mas o modo mais tranquilo de a gente escrever e fazer com que a gente entenda isso é o seguinte: de que A ele é congruente a B com o módulo M, tá? A gente escreve dessa forma, que é como tá a nossa anotação aqui embaixo também, né? Aqui. Se A menos B é divisível por B não, peraí, por M, certo? Então esse é o processo, a gente escreve dessa forma aqui, mas é assim que a gente está pensando quando a gente escreve dessa forma, tá? É desse jeito que a gente está pensando quando a gente escreve dessa forma. Então, A menos B dividido por M, tá? Se for divisível, então ela é uma congruência, tá? Agora, ele é incongruente se o módulo de M, se o M não é divisível, tá? Então M não é divisível por A menos B, tá? Então, a gente escreve nessa notação aqui, que é as três linhas do igual, só que a gente corta no meio, tá? E a gente fala que módulo de M, tá? Um processo claro da gente pensar nisso é, por exemplo, a gente fala que 4 é congruente a 5 com o módulo M. E vamos pensar no número aqui. Vamos falar que é 2. 2 não. Vamos pensar aqui que é 8. Vamos lá. 4 é congruente a 5 módulo 8. Então, A menos B. A menos 5 é divisível por 8. No caso aqui dá menos 1. Sobre 8 não é. Então, é assim que a gente vai tratando a nossa congruência, tá? Normalmente, tá? Um outro modo de a gente pensar nisso é o seguinte, de que sempre que a gente pensar na questão de congruência, a gente pensa de que é sempre um número multiplicado pelo nosso quociente, ou um número qualquer x, tá? Que a gente vai usar, mais b é igual a A, tá? Então, em vez de x mais b é igual a A. Certo? Que é um pouco daquela nossa ideia de resto, tá? Então é sempre, por exemplo, vamos pensar na questão da divisão normal que a gente tem. A gente tem sempre um número aqui para que a gente quer dividir por o número que a gente vai dividir normalmente. E a gente multiplica por um x aqui. E se ele for divisível, o resto vai ser zero. Mas se ele não for, vai dar algum número. Então a gente fala de B. Então o nosso B é como se fosse o nosso resto, tá? A é o número que a gente está querendo dividir e M é o número que nós estamos dividindo. Então o nosso divisor é o M e o nosso dividendo é o A. X é o nosso quociente, que a gente pode até aqui trocar de X para Q, para até ficar mais intuitivo para a gente. E B é o nosso resto, que a gente pode também trocar de B para R, para ficar mais tranquilo nosso, tá? Então, B seria o resto, então vou colocar aqui, B seria o resto, o A, o dividendo, M, o divisor, e X ou Q, né, de quociente, tá? Então, bem tranquilo. Essa é a nossa ideia. Por que a gente faz isso? Porque a gente não pode aproveitar essa questão da divisão para resolver problemas de diversas formas e diversos modos. Então, um pouco disso, da nossa questão de congruência, é ver uma conta que nós já fazemos, um modo que nós resolvemos problemas, e pensar, será que
eu só consigo usar essa fórmula só para divisão? Será que tem algum outro modo que eu posso usar ela? Será que eu posso reaproveitar ela para algum assunto da qual às vezes facilitaria a minha vida? E é isso que a gente está vendo em congruência, tá? A gente reaproveita isso, a gente usa isso para outras formas que nos ajudam em diversos problemas. Então a gente tem nossa questão em diversos problemas que eu vou trazer um da questão de formas geométricas e de pontos, e às vezes no hora, no dia e de local que a gente pensa a gente vai estar. A questão de criptografia é uma questão que se usa muito sobre congruência. Então, o mesmo processo que a gente tem de às vezes o pessoal que hackeia um sistema tem que entender um pouco muito disso, de congruência, poder hackear. Porque às vezes tem determinada senha, tem uma chave pública, uma chave separada. Então é sempre um processo de tentativa que, em vez de ficar naquela tentativa e erro, você consegue descobrir congruência, consegue descobrir até mesmo a senha de tal lugar, tá? Então, esse processo de congruência ele é muito importante hoje nos dias atuais para os nossos problemas assim, virtuais, assim, vamos dizer assim. Porque a gente acaba reaproveitando essa fórmula para diversas coisas, tá? Então vamos lá para um exercício bem simples de congruência para a gente já entender, tá? Então 91, ele é congruente a zero com o módulo 7, tá? Então vamos pensar, 91/7, ele é divisível por 7? Vamos lá. 91 divide por 7, dá 1 aqui. Então aqui vai sobrar 2, desce o outro, 3. Pronto. Isso aqui é congruente. E por falar em congruente, ele é zero aqui. Então, a nossa divisão aqui é zero, porque eu já sei que o 91 é o meu dividendo. E zero é o meu resto. Então, como não deu uma divisão exata, e meu resto aqui é zero, se aqui do lado B é zero, então a gente pode falar que é verdadeiro, sim. Isso aqui é congruente, tá? Então vamos pro próximo aqui, da nossa letra B. Vou fazer aqui devagarzinho. Tá, então vamos lá. 3 mais 5 mais 7 dá 15. 15 é congruente a 5 módulo 10. Então vamos pensar. 15 dividido por 10. Será que o resto dele é 5? Essa é a nossa questão. Então vamos ver aqui. 10 dividido... Põe 1, né? Sobra 5, então só dá pra fazer isso. O nosso resto é 5. Congruente. Mas agora pensando na outra forma que a gente tem de congruência daqui de cima, do M vezes Q mais R igual a gente pode falar que, por exemplo, M 10 vezes 1 mais 5 é igual a 15. Ele dá certo. Existe um número, que no caso é 1, do qual ele dá certo. Mas esse aqui ficou claro na nossa cabeça, que é 1, né? A gente fez tanta divisão e tudo mais. Mas e se não fosse, como é que eu descubro o x? O mesmo processo que a gente faz de equação normal. Então aqui, ó, mais 5 aqui. Então a gente passa o 5 para o outro lado. Passa o 5 para o outro lado, fica 10x igual a 10, porque passa negativo, né? X igual a 1. Então essa nossa conta, ela é verdadeira, ela dá certo. Então vamos pensar nessa questão. Fica mais fácil a gente pensar em equação do que ficar tentando em divisão, porque assim, nesse caso aqui de uma divisão aqui, pô, ok, fica meio óbvio pra gente. Mas e aqui, sabe? Como é que fica nesses aqui que são maiores, sabe? Então, vamos... Ou nesses daqui, que a gente pode pensar nesses modos de números maiores aqui. Só que a gente precisa encontrar o jeito, tá? Então, vamos lá. Menos 2, ele é congruente a 2 no módulo 8? Porque, ó, na divisão a gente não mexe com o número negativo também. Então, vamos pensar aqui. De que 8 vezes x mais 2 é igual a menos 2. Passo 2 para o outro lado, tá? Fica 8x igual a menos 4. Existe um número inteiro vezes o 8 que dá igual a menos 4? Não existe. Então, a gente pode falar que isso aqui é falso, tá? Por quê? Porque a gente, na congruência, a gente está mexendo com números inteiros, assim como na divisão qualquer. A gente precisa mexer com números inteiros, a gente não está mexendo com uma questão de racionais agora, somente inteiros, tá?
Uma outra forma de ver isso é que, tipo assim, se fosse para um número aqui ter o resto 2, então eu teria que pensar em números dos quais eu teria que somar ou subtrair. Então, menos 2 ele é congruente a 2? Não. Menos 2 mais 8 ele é congruente a 6. Então, por exemplo, esse daqui do 15, eu posso falar que 10 mais 5, 15. Ele é congruente. Agora, o número que é congruente com 10, ele é tanto, com 15 no caso, né? É tanto mais 10, que dá 25, quanto também o menos 10, que no caso, nossa resposta aqui, que é 5. A gente tem esses processos de conta que a gente consegue ver tanto na divisão, quanto na soma, como também em achar a fórmula, ou até mesmo nesses testes a gente vê para aí os congruentes. Dá para ver os pertos? Porque eu também não posso, às vezes, ficar preso só um congruente. Às vezes eu quero saber todos os congruentes possíveis. Eu posso reaproveitar essas questões, tá? Então vamos lá. Continuando isso aqui. Deixa eu dar uma apagada nesses daqui, agora que eu já fiz tudo, né? Então vamos pro próximo. Vamos lá. 111 ele é congruente a 1. Então vamos pensar nessa questão de que existe um número inteiro que mais 1 é igual a 112. Passa subtraindo para o outro lado, fica 111. 3x, dá para dividir 111 por 3. Vamos lá aqui, vezes 3, sobra 9, sobra 1 aqui, né? Desce 1, 21, 7. A gente tem, deu 37 e ele deu uma conta exata, ó. Então, ó, se fosse o 112, ó, ia dar 1, normalmente também. Então, a gente fala que é verdadeiro aqui para mim. Porque se eu fizer aqui 112 dividido por 3, eu vou dar aqui, 3 aqui, desce 2, 2, 7, sobra 1, que é o nosso B aqui também. Então, sim, 112 ele é congruente a 1, tá? Vamos pro próximo. 17 ele não é congruente a 9, tá? 17 não é congruente a 9? Vamos lá, vamos pensar nessa questão. Por quê? Eu sei que meu módulo é 2. Fica meio estranho pensar, peraí, mas de 9, será que... Onde é que eu tenho um resto 9 aqui? Então é aí que fica meio a nossa questão aqui. Como é que a gente consegue pensar em casos que seja? Agora, vamos pensar 9. 9, ele é congruente a que número? Módulo 2 aqui. Módulo 2. Porque eu posso aproveitar isso e simplesmente substituir. Para um número que seja menor que 9, eu só substituir. Porque se esse número aqui, que é congruente a 9, se 17 ele for congruente realmente a 9, se ele for congruente a 9, então ele também vai ser congruente a esse número aqui nosso. Então vamos pensar aqui. 9 dividido por 2 dá 4 aqui, né? Aqui vai dar 8, né? Sobra 1. Então o congruente a 1. Então eu posso substituir então o 9 por 1. Então 17 ele é congruente a 1. Vamos dividir 17 por 2. No caso aqui dá vezes 8. Agora sim, vezes 8 sobra 1. Ó, deu sobre 1. Se ele é congruente a 1, ele também é congruente a 9. Mas como aqui a gente está falando que não é congruente, então isso aqui é falso. Porque ele é congruente sim, tá? Agora, 42 é congruente a menos 8. Vamos lá, mesmo processo que a gente fez no passado. Eu posso aproveitar nessa questão do menos 8 e tratar de números que seja um número que seja próximo e congruente também a 10, tá? Porque se ele for congruente a 10 também, 8. Então eu posso fazer 108 mais 10 que dá 2. Então, ele precisa ser congruente a 2, o 42, tá? Então vamos pensar nessa questão agora. Se ele tem que ser congruente a 2, então 42 dividido por 10, ele é congruente a 2? Vamos dividir aqui. Dá 4 aqui
sobra 2. Ó, o resto é 2. Então ele é congruente a 8. Então esse aqui também é falso. Se ele é congruente a 2, também é congruente a menos 8. Esse é o nosso processo. Tem vários modos de a gente fazer, mas é isso que a gente precisa pensar na questão de congruência. Na questão de divisão e muito mais de resto do que propriamente no nosso quociente, tá? Então a gente acaba trabalhando muito mais com o quociente, até mesmo que o resto em si. Então vamos para o próximo exercício que a gente tem, que é um exercício bem importante aqui. Ache todos os inteiros x tais que 1 é menor que x e menor que 100. Então agora a gente não vai ver só um número que seja congruente. E x é congruente a 7. Eu vou ver vários números que são congruentes. Quais são todos eles agora no módulo? Então, pensando naquela nossa questão da fórmula de que m vezes o quociente mais o resto é igual ao nosso a. Então, se a gente substituir aqui o r pelo b, e esse b a gente sabe aqui, ó, que ele é o nosso 7 aqui, então eu posso substituir aqui o b por 7. O a são todos os números que eu quero saber se são congruentes, que eu posso deixar como a, até porque é uma incógnita, mas a gente vamos escrever como x, né, porque eu vou padronizar aqui o que já estava escrito já. M é 17, que é o nosso módulo, tá? Então, eu vou... E o nosso que? O nosso quociente para a gente tentar encontrar os valores. Então, para quais valores de que eu consigo encontrar? Que são vezes 17 mais 7, que isso vai ser menor do que 100. Tem que ser menor. E maior do que 1. Então, o que não vai ser só um valor? Vou ter vários valores de que. Então, vamos pensar nessa questão. De que se Q é igual a 0, eu vou ter 17 vezes 0 dá 0, mais 7, 17 vezes 0 mais 0, mais 7, igual a x. 7, ele é um número que é congruente, tá? Então, 0, não. Tá, então, 7, ele é congruente a 7. Então, a questão do 17, eu sei que o número 7 dividido por 17, ele é congruente a 7. Porque eu tenho que multiplicar por 0, sobra 7 no final, tá? Então, bem tranquilo até aqui. Porque não dá para dividir 7 por 17. Próximo número. Agora, para facilitar a nossa conta, eu posso falar o seguinte, de que x menos 17q, ele é igual a 7, tá? Também dessa forma eu posso pensar nessa questão de congruência, tá? Os números multiplicados por 7 também. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, agora, se o que é 1, então 17 vezes 1 mais 7 igual a x, que aqui dá 24, x igual a x. 24 também é, então vamos aqui só para testar. 24, vai 1 aqui, que é o nosso número que a gente multiplicou aqui. 17 menos 24 sobra 7, resto 7 também. Então, 24 também é. Então a gente pode pensar em todos os múltiplos aqui que, somado com 7, ainda vão ser menores do que o 100. Então, 17 vezes 2 mais 7 vai dar aqui 41. Isso é menor que 100. 17 vezes 3 mais 7 vai dar 58. E isso é menor do que 100. 17 vezes 4 mais 7, que dá 75. E isso ainda é menor que 100. 17 vezes 4 mais 7, que é 92. E isso aqui é menor que 100. A partir disso, a gente vai ficar com números maiores. Vamos lá. 17 vezes 5 mais 7, que vai dar 119. Então, a partir daqui já fica maior do que 100. E a gente quer números maiores, certo? Então, a gente aqui consegue encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, que é o 7, o 24, o 41, o 58, o 75,
e o 92. Esses são todos os números congruentes a 7 no módulo 17, tá? Agora, vamos pensar na aplicação mais prática dessa questão. Acho que no nosso dia a dia a gente pode pensar na questão de módulo. E para isso eu pensei nesse exercício, onde a gente tem aqui. Na imagem a seguir, damos um trajeto de uma pista de Fórmula 1, que no caso seria esses daqui, onde cada um desses aqui são os pontos onde ele passa, onde há mudanças bruscas da corrida. Então aqui a gente tem que são retas e tudo mais. Pensando que a gente tem que o Gabriel é um ótimo corredor, o tempo que ele demora para ir de um ponto a outro é de 1 minuto, certo? Então, daqui para aqui, 1 minuto, daqui até aqui, 1 minuto, daqui até aqui, 1 minuto, daqui até aqui, 1 minuto, 1 minuto e 1 minuto, certo? Então, nosso processo agora é entender em qual ponto ele se encontra no minuto 293, tá? Então, como é que a gente pensaria nessa questão? Pensando em congruência linear. Na questão de congruência linear, eu preciso olhar para aquilo que eu quero, que é o maior nosso, entender o número que ele é congruente, porque aí eu consigo chegar no ponto certo. Porque vamos pensar aqui comigo, a gente tem aqui 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Se eu vou ficar dando voltas e voltas e voltas e voltas, para cada minuto que vai correndo, vou ver 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12. Então, você percebe que é o seguinte, no primeiro ponto, a gente pode falar que, ó, isso aqui é qualquer número que seja congruente a 1. Se aqui é 1 dividido por 6, se multiplicar por 0, sobra 1. Então ele é congruente. Isso aqui é como se fosse congruente com 2, que é o ponto 2. E assim sucessivamente. Congruente com 3, congruente com 4, congruente com 5 e congruente com 6. Isso facilitaria muito minha vida. Porque agora eu só preciso pensar que número 63 é congruente. Ele é congruente a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mas como módulo 6, eu posso pensar que o 6 aqui, ó, é 0 também, tá? Sabendo que o nosso módulo é 6. O módulo vai ser definido muitas vezes pelo número de pontos ao qualquer. O número, às vezes, de como é ser dividido. Então, às vezes, a gente vai ter questões que a gente pode aproveitar dias. Então, para saber em qual semana se encontra determinado dia. E eu posso aproveitar pelo fato de que uma semana é feita de 7 dias. Então, esse é o meu módulo. Então, se numa corrida eu tenho 6 pontos onde muda, e eu quero saber o ponto que ele se encontra, são 6 pontos, esse vai ser meu módulo. Então, para isso, eu vou pensar aqui, 263 dividido por 6, vamos lá. 4, sobra 2, desce o 3, sobrou 3 aqui. Então, vezes 3, 18, sobra 5. Então, ó, sobrou nosso resto 5, eu não consigo mais dividir isso. Então, se eu sei que o resto é 5, ele é congruente a 5, que é essa a nossa questão. Vou até colocar aqui de vermelho. Então, logo, o ponto que ele se encontra, eu sei que 63 é congruente a 5 no módulo 6. Então, logo, quando ele estiver no minuto 263, ele vai estar aqui no minuto 263, tá? Certinho, esse é o nosso processo de conta e o módulo consegue facilitar a nossa vida nesse sentido. Então, o módulo, a congruência, ela serve para a gente observar diversas formas que a gente pode reaproveitar a nossa questão com o resto, exige descobrir essa questão de quantos dias faltam, que dia vai ser, que semana vai ser em determinado dia, ou às vezes outras questões como assim dessa geometria, a gente às vezes vai ter não 6 pontos, que talvez daria para contar, daria muito tempo a gente saber onde é que tá. Obviamente, porque a gente fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e vai. Mas pensando numa questão, às vezes você tem, vamos pensar que você tem 23 pontos,
E eu só conto congruência, que você vai ter que dar volta. As voltas vão ter que dar. Vão ser 17.500. Então, para você saber onde é que está em cada um lugar, fica muito difícil. É mais fácil você mexer com essa questão de congruência, que você descobre o resto dessa divisão e você já consegue até descobrir onde é que ele está no ponto. Fica muito mais tranquilo, certo? Então, congruência, ela serve não somente para a gente entender um pouco melhor a nossa questão com o resto, divisão, mas também para nossa aplicação, às vezes, com problemas como esses, além de que nos dias de hoje a gente tem uma questão de criptografia que é muito utilizada na questão até mesmo para proteger dados que utilizam dessa forma, que utilizam desse método, tá? Então a congruência ela tem muita relação no nosso dia a dia, mas que a gente não, às vezes não veja, não entenda, mas é muito importante o nosso entendimento dele.